Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamini da matéria de prática penal e hoje falaremos sobre revisão criminal. A revisão criminal ela não é um recurso. Então nós estudamos os recursos anteriormente, como o recurso em sentido estrito, como a apelação, como os embargos de declaração, agravo em execução, por exemplo. O que nós estamos falando e o que iremos falar agora é uma ação autônoma de impugnação. Então, quais são as ações autônomas de impugnação no CPP? Habeas corpus, revisão criminal e mandado de segurança. Por que é uma ação autônoma de impugnação? Como o próprio nome diz, é uma ação que ela está desvinculada da ação principal. Se o recurso é um desdobramento da ação, uma continuidade da ação penal, a ação autônoma de impugnação, ela, na verdade, é desvinculada, porém, ela vai ter como objeto a decisão da ação principal. No caso da revisão criminal, então, terminologicamente, como o próprio nome diz, você vai reanalisar a decisão, aqui no caso, que seja condenatória ou absolutória imprópria, no caso de medida de segurança, imposta ao acusado. Tudo bem? Então nós temos que ter, primeiro, ou uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória imprópria, porque este recurso ele é exclusivo do réu. Esta ação é de exclusividade da defesa, sempre em favor da defesa. Então, primeiro, eu preciso de uma sentença condenatória ou absolutória imprópria e que ela tenha transitado em julgado. Beleza? Então, que fique claro, eu preciso destes dois requisitos. Então, uma sentença condenatória ou absolutória imprópria e que haja o trânsito em julgado. Então, nestes probleminhas de concurso, de OAB e etc., sempre ficará expresso que houve o trânsito em julgado, seja em primeira instância, seja em segunda instância, seja nos tribunais superiores. Então, primeiro, eu vou verificar o trânsito em julgado. Foi uma sentença condenatória ou absolutória imprópria, então é caso de revisão criminal. A revisão criminal ela está disposta no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal. Então nós temos que a revisão dos processos findos, ou seja, com trânsito em julgado, será admitida quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Então eu preciso que o juiz ou o tribunal, ao condenar ou absolver impropriamente, ele tenha contrariado o texto expresso de lei ou quanto às evidências dos autos. Então a prova, por exemplo, diz uma coisa e o magistrado, o tribunal, ele condena contrariamente ao que está contido no processo. Inciso 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Então, quando for comprovado posteriormente ao trânsito em julgado que tanto a prova quanto os depoimentos ou exames eles são falsos, então poderá ser fundamentada uma revisão criminal com base no inciso 2. Inciso 3 do artigo 621, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Então nós temos aqui uma prova nova ou de outras circunstâncias que diminua a pena. Artigo 622. A revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo antes da extinção da pena ou até mesmo depois. Então, não importa se já foi cumprida a pena, se ela está sendo cumprida, se o agente morreu, às vezes até mesmo a família quer que seja revista aquela decisão criminal em razão da honra, né, da imagem do réu perante a sociedade. Então ela pode ser requerida em qualquer tempo. Parágrafo único do artigo 622. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Então, eu peço uma revisão criminal com base em contrariedade a texto expresso de lei. Se esta revisão ela for improcedente, eu não posso entrar com o mesmo fundamento, a não ser que tenham provas novas ou com outro fundamento diverso. A competência. Então, o artigo 600
e 24. Quem que vai julgar? A regra, o Tribunal de Justiça, ou seja, o segundo grau, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Então, sentença condenatória transitada em julgado em primeiro grau. Quem vai julgar? O endereçamento é para quem? Tribunal de Justiça. Se houve no processo principal um recurso de apelação, o tribunal manteve ou condenou o réu. O que vai acontecer após o trânsito em julgado? Se houver uma das hipóteses do artigo 621, eu vou requerer a revisão criminal perante o segundo grau. Então a regra é que seja Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça que vai julgar a revisão criminal. Exceção, se o STF for a competência originária ou tiver um recurso extraordinário por lá e o alvo da revisão for o que o STF julgou, ok? E da mesma maneira, quando o STJ ele for a competência originária ou um recurso especial ele for transitado em julgado lá com a manutenção ou a condenação do réu e o alvo da revisão criminal for o objeto daquele recurso. A ação revisional ela é oferecida em uma única petição, então uma ação autônoma de impugnação, endereçada ao presidente do tribunal, que vai ser aquele competente para julgá-la, sendo o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, segundo os artigos aqui referidos. Quanto à legitimidade, o artigo 623 diz que a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por seu procurador legalmente habilitado, ou, no caso da morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmãos. A jurisprudência entende que se, isso na prática, o réu, ele próprio, ele faz uma ação de revisão criminal, né, ele deseja a revisão criminal, após isto o juiz irá nomear um advogado para ele, seja dativo ou acionar a defensoria pública. O prazo, já disse, não há prazo, então pode ser durante o cumprimento da pena, após o cumprimento da pena, até mesmo com a morte do réu, então a qualquer tempo após o trânsito em julgado. As teses que irão ser trabalhadas na ação de revisão criminal: a nulidade, a extinção de punibilidade, quanto ao mérito, né, a absolvição ou uma diminuição de pena. Então eu mandei para vocês aqui o modelo da revisão criminal, ela é endereçada ao presidente do tribunal ou de justiça ou regional federal, então é um desembargador. Vocês terão que colocar, como é uma ação autônoma, então a qualificação, né, com base então no artigo 621, seja 1, 2 e 3 ou 3 do Código de Processo Penal, é uma ação inicial. Então vai ter os fatos, o direito, houve a contradição à lei penal expressa ou a evidência dos autos, ou há provas novas, ou em razão de exame, documento ou depoimento falso. Então, nos pedidos aqui, como é uma ação, eu vou pedir a procedência desta revisão criminal. Ainda é importante frisar o artigo 630 do Código de Processo Penal, que fala que se o tribunal, se o interessado o requerer, ou seja, o revisionando, ele poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos danos, pelos prejuízos sofridos. Então, ao final da peça de revisão criminal, como eu coloquei no modelo, o que é sempre importante analisar é que nós temos ali os pedidos ou de nulidade, ou de extinção de punibilidade, ou de absolvição, ou uma subsidiária de mérito, por exemplo, uma redução da pena, ou desclassificação do crime, e o direito à indenização, conforme o artigo 630. Portanto, a revisão criminal é basicamente uma petição inicial. O réu, com o trânsito em julgado, então ele já cumpriu a pena, ou ele é reeducando, ele será chamado de revisionando. Beleza? Espero ter sido claro. Até mais.